Chegou aos 40 e de repente, com a idade, a ejaculação precoce também bateu a porta? Fica comigo que esse é o tema do vídeo de hoje. Acontece muito com muitos homens o fato de chegar ali por volta dos 40 anos de idade e junto com os ENTA, né, que é a casa dos 40, vem aí a queixa com uma ejaculação mais rápida. E por que será que isso acontece, né? Ao decorrer desse vídeo eu vou falar sobre várias influências, mas antes de mais nada eu quero explicar o que é a ejaculação precoce. A ejaculação precoce é quando o homem ele gostaria de durar mais na relação, mas ele não consegue. Ou seja, ele chega ao orgasmo muito antes do momento desejado. Antigamente, lá no passado, falava-se que era considerado um homem com ejaculação precoce quando, além de ele não conseguir chegar ao orgasmo, a parceria ela também não conseguisse chegar ao orgasmo. Porém, com o tempo de estudos e enfim, a gente foi chegando a uma conclusão de que nem sempre o homem que tem ejaculação precoce, ele tem porque a parceria não chega ao orgasmo, porque pode ser que a parceria esteja enfrentando uma anorgasmia. Mas isso é um conteúdo para um outro vídeo falando sobre anorgasmia. Mas o que eu quero que você entenda é que se você vai para a relação sexual e você ejacula muito antes do momento desejado, como por exemplo, logo após penetrar, com poucos movimentos de penetração, ou muitas vezes antes mesmo de penetrar, aí isso indica uma ejaculação precoce e também rápida. E qual é a diferença entre ejaculação precoce e disfunção erétil psicológica, que é uma dúvida que muitos homens têm e acabam confundindo um transtorno e outro? A ejaculação precoce, como eu disse, é o orgasmo antes do esperado, porém, ele tem ereção. Então, ele tem ereção suficiente para a penetração. Essa ereção, ela perde quando o homem atinge o orgasmo, o que é completamente normal. Se você vai para a relação, você chega ao orgasmo, você ejacula e a ereção diminuiu, está tudo sob controle, é assim mesmo, porque o corpo ele entendeu que ele chegou à fase do ciclo de resposta sexual. Agora, para se ter uma nova ereção, precisa de um novo estímulo. Agora, o que é disfunção erétil psicológica? A disfunção erétil psicológica é quando o homem ele vai para a relação e ele não consegue ter uma ereção suficiente para a penetração. Então, ou ele perde durante a penetração, ou ele perde antes mesmo de penetrar. E isso tudo antes do orgasmo, tá? Então, essas são as diferenças. Por isso é muito importante você saber uma coisa e outra, tá? Por que acontece de muitos homens aí na casa dos 40 anos acabarem desenvolvendo uma resposta sexual mais rápida, como a ejaculação precoce? A gente tem aí a primeira causa, uma questão emocional. Geralmente nessa faixa etária, a autoestima ela está afetada em algum aspecto, seja um aspecto familiar, como um pai de família, como um esposo, ou até mesmo um aspecto de autoestima na sua vida financeira ou até mesmo no seu trabalho. Então, se a sua autoestima é afetada em algum aspecto ou em vários aspectos desse que eu comentei, isso acaba agindo diretamente na resposta sexual. Por quê? Porque caso você esteja com a autoestima afetada, por exemplo, no seu trabalho, na sua família, como pai, como esposo, como filho, enfim, você se sente na falta de controle, você se sente com ausência de controle da sua vida. E essa ausência de controle na vida, no emocional, pelo menos a sua percepção, acaba influenciando diretamente no sexo. Além do que, quando a autoestima ela está afetada, é afetado também a sensação de receber e dar prazer. E aí você não consegue trabalhar o receber e dar prazer durante as relações sexuais. E quando a gente fala de emoção, psicológico e autoestima, a gente fala também de comportamentos. Mas aqui eu quero falar mais de um comportamento mais ansioso, mais acelerado, mais automático, né? Nos dias atuais, com redes sociais, nós vivemos em uma era de estarmos multiconectados, de sermos multitarefas e acelerados, né? É como se estarmos conectados fosse vantagens, é como se formos multitarefas fosse vantagem e é como se a gente corresse o tempo todo fosse vantagem.
Quando tudo isso faz com que a gente não se conecte com as coisas que a gente está fazendo no momento aqui e no momento agora. Débora, como assim aqui e agora? O aqui e agora é de tudo. As pessoas, elas não se conectam com a comida, elas não se conectam com o volante, elas não se conectam com o filme, elas não se conectam com nada, porque além de fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo, é de maneira acelerada e sem conexão. E isso afeta diretamente na resposta de excitação e também na resposta de ejaculação. Por quê? Porque se você aprende a viver de maneira completamente acelerada em vários aspectos da vida, você não se conecta em vários aspectos da vida e você faz 2 ou 3 coisas em vários aspectos da vida, na relação sexual o seu cérebro é o mesmo. Ele vai repetir o mesmo comportamento que ele repete lá fora, que ele repete no trabalho. Então, muitos dos problemas sexuais, tanto masculinos quanto femininos, eles acontecem fora da cama por um comportamento. E esse comportamento, muitas vezes, ele pode ser desencadeado aí por uma questão emocional ou até por uma questão psicológica. Mas é muito interessante você pensar. E aí eu já deixo uma pergunta aqui para você, né? Se você já está acostumado nas minhas redes sociais, você sabe que eu adoro fazer perguntas. Então, como é que anda a sua autoestima? Como é que anda o seu comportamento? Sua autoestima está elevada? Você se sente feliz? Você se comporta? Você tem conexão com as coisas que você faz? Isso é muito importante. Um outro ponto importante também de você avaliar depois dos 40 anos, e aqui pelo amor de tudo aquilo que você acredita, 40 anos é uma pessoa jovem, hein, gente? Não fala isso que eu já tô chegando nos meus 40, né? Daqui a pouquinho já tô chegando. Mas, brincadeiras à parte aqui, nos 40 anos, a sua vida, o seu corpo, ele é um corpo diferente de 20, de 30. E aí com 40 anos, o que eu gostaria de colocar para você? A sua saúde física, níveis de vitaminas, níveis hormonais. É muito importante que você faça exames periódicos, pelo menos uma vez por ano, para analisar níveis hormonais. Como é que estão os seus hormônios? Como é que estão os hormônios que influenciam diretamente na resposta sexual, como por exemplo a testosterona, como por exemplo prolactina, cortisol e entre outros. Tá? É muito eficaz você saber como está a saúde do seu corpo, porque muitas vezes você tem ali déficit de vitaminas, déficit de hormônios que acabam afetando o desejo, e afetando o desejo afeta todo o ciclo de resposta sexual. Por isso é muito importante você saber como está a sua saúde hormonal. E não menos importante é você também saber e colocar em prática a atividade física. A atividade física, ela acaba fazendo muita diferença. Quando a gente tem ali por volta de 40 anos de idade, a gente geralmente tem um público mais sedentário, tem um público que sai menos de casa, que faz menos exercícios físicos, tem um público mais estressado pelo trabalho, pela demanda, cobrança de desempenho em N fatores. Então essa pressão que a vida vai trazendo para essa pessoa de 40 anos de idade é uma pressão que a gente também leva para o sexo. E aí qual é a influência dessa pressão para o sexo? É uma influência de cobrança. Né? O sexo muitas vezes ele acaba entrando em um lugar de bater meta, de cumprir. Nossa, faz uma semana que eu não transo, então hoje eu tenho que transar. É data na agenda programada, terça-feira, 8 horas da noite. E aí o sexo ele vai saindo do lugar de relaxamento, ele vai entrando no lugar de cobrança. Além do que, também nessa fase dos 40 anos, tem um próprio processo aversivo ao sexo. Porque ali com 20 anos, com 25, a gente brinca muito com a questão sexual. O sexo é como que uma brincadeira, né? O sexo é como que uma diversão. E exatamente por ser uma diversão, a gente relaxa mais, a gente se entrega mais. Já com 40 anos, com compromissos, algumas coisas que você quer ou não, às vezes você vai até ter a relação com uma pessoa, até mesmo com a sua parceria, e você tem medo de engravidar a parceira, e isso naturalmente acaba entrando como um processo aversivo ao próprio sexo, fazendo com que você ejacule mais rápido. Então, eu convido você a prestar atenção em quais pontos estão gerando ansiedade aí na sua vida, nessa fase dos 40 anos, que não acontecia lá com 20, que não acontecia com 30, mas que está acontecendo agora. Débora, mas antes eu não funcionava assim. Pois é, você mudou. Sinto muito te informar, mas a gente muda e a gente muda de fase.
E a cada fase que a gente muda a nossa maneira de se relacionar. Então, como é que você está se relacionando com o sexo nessa fase da sua vida? É muito importante que você saiba. Além do que, o próprio autoconhecimento na resposta excitatória, porque ejaculação rápida é um não conhecimento do seu ponto máximo de prazer, que é o que a gente chama de ponto de não retorno. Ponto de não retorno é um exercício que você faz para identificar a sua linha máxima de prazer. Eu, inclusive, trabalho esse treinamento com vários exercícios, que são exercícios para controle da ansiedade, exercícios como ginástica íntima masculina, e para você saber mais, o link está aqui embaixo, que faz parte do meu programa Potência Masculina. O meu programa Potência Masculina é direcionado para homens que querem tratar a ejaculação precoce e a disfunção erétil psicológica. E eu também já deixo o seu convite aqui para você se inscrever no meu canal, ativar o sininho, acompanhar as minhas redes sociais, porque olha só, eu tenho quase certeza que você não é inscrito aqui. Então, clica aqui, se inscreve para que o meu canal cresça e eu consiga te entregar mais conteúdos. Grande beijo para você, te espero no nosso próximo conteúdo. Beijo!